Deus, que coisa maravilhosa, Senhor, é ouvir esses cânticos, Pai. Essa atmosfera que desce, Senhor, quando a igreja louva ao Senhor em espírito. Oh Deus, isso desce como um bálsamo sobre nossos corações e nos alegra, Pai, nessa noite, em saber, Senhor, que o Senhor não tem nos deixado sozinhos, que o Senhor prometeu, Pai, que não nos deixaria nem nos desampararia, Pai, mas que estaria conosco todos os dias. Ó Senhor, obrigado, Pai, por essa presença tão maravilhosa em nosso meio nessa noite. Meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. E agora, Senhor, nos aproximamos da sua palavra, Pai. Queremos ouvir o Senhor falar conosco. Que eu possa sair de cena, Senhor, nesta hora, e ser somente como um instrumento em tuas mãos, Pai. Como uma ferramenta, Senhor, usada para o serviço. Ó Deus, e que tua igreja possa receber os benefícios da palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, que nosso entendimento possa ser aberto nesta hora, Pai. E que possamos, Senhor, receber a palavra do Senhor em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas e ajuda-nos a cada um de nós, Pai, pois pedimos para a sua glória, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um dia que Deus tem nos dado, né? Mais uma oportunidade de virmos e adorar a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1, versículo 8. Glória a Deus. Atos 1, versículo 8. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Isso é algo que volta e meia, sempre vem à tona esse assunto. Eu gostaria de meditar na mensagem do profeta, né? Que nós não temos outra coisa a não ser a mensagem do profeta, a mensagem testemunhas. E é algo que parece que a gente ouve e tem ouvido há tanto tempo, mas que sempre volta. Parece que há uma necessidade de sempre voltar a esse tema, testemunhas. Eu estava lendo hoje de manhã, irmãos, a mensagem, o testemunho do irmão Billy Paul, do filho do irmão Branham. E o irmão Billy, quando ele vem ao púlpito ali, ele ora e ele diz que Deus não chamou ele para ser um pregador. Que o próprio irmão Branham disse que ele não era um pregador, mas ele era uma testemunha. E eu estava pensando, assim é conosco. Nem todos nós somos pregadores, nem todos nós temos dons de cura, nem todos nós temos um ministério, mas Deus nos chamou para sermos testemunhas. Cada um de nós, cada cristão, tem esse chamado para ser uma testemunha. Então, talvez você diga, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, mas você pode ser uma testemunha. E aqui, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele nos diz aqui
falando, né? Jesus dizendo aos discípulos, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então disse o profeta que você não pode ser uma testemunha sem ter o Espírito Santo. Primeiro você precisa receber esse poder, receber essa virtude, e aí então você pode ser uma testemunha, testemunhar de Deus. E para ser uma testemunha, irmãos, você precisa ver algo ou ouvir algo. Você tem que ter presenciado alguma coisa para que você possa dar testemunho daquilo. E muitas vezes, muitas controvérsias, muitos problemas, eles se resolvem com a palavra de uma testemunha. Às vezes uma dúvida, alguma coisa, acerca de um acidente, de alguma coisa que aconteceu, aquilo se resolve com a palavra de uma testemunha. E eu estava pensando, você precisa você mesmo ter visto acontecer. Por exemplo, aconteceu um acidente, vamos dizer, aqui na cidade. E foi num lugar talvez não muito movimentado, não tem câmeras de segurança, foi num horário sem muito movimento. Mas aí você nota que, espere um pouquinho, mas alguém viu acontecer. Houve uma testemunha ali que aconteceu. E as partes envolvidas, às vezes, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas aquela controvérsia se resolve com a palavra de uma testemunha. Ele diz, não, tinha uma placa de pare ali, e a pessoa entrou e não respeitou a sinalização. Ou então estava numa rotatória ali, e a pessoa já estava fazendo a rotatória, e o outro veio e bateu. Está vendo? Então aquilo se dissolve através de um testemunho, de uma testemunha. E assim também, se nós formos ver, o Evangelho, ele tem viajado através dos tempos, das eras, através de palavras, de testemunhas, de pessoas que testemunharam, que viveram, que caminharam com o Senhor Jesus. E que trouxeram, e que esse Evangelho veio vindo e chegou até nós. E nós mesmos, hoje, temos a oportunidade de sermos, nós mesmos, testemunhas. Amém? Agora, ver ou ouvir, este ouvir não pode ser algo que outra pessoa ouviu e que contou para você. Você mesmo deve ter ouvido isso. E Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, e elas não seguirão a estranho, porque elas conhecem a minha voz. Então veja, as ovelhas de Jesus têm que ter ouvido esta voz, têm que reconhecer essa voz. E disse o profeta, não importa, alguém pode dizer, eu vi uma visão, irmão, eu ouvi uma voz. Ele disse, não importa o que essa pessoa diga, essa voz tem que ser uma voz escriturística. Tem que fechar com a palavra de Deus, tem que se encaixar com a Bíblia. Ou então você não acredite nessa voz. Não acredite naquele anjo, não acredite naquela visão. Porque você deve submeter qualquer coisa à palavra de Deus. Então veja, você precisa presenciar algo. Você precisa testemunhar algo. Amém? Nessa mensagem, Testemunhas, parágrafo 47, então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal, você mesmo, estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que está falando. Sábado passado nós estávamos indo ali para Constantina com o irmão William, para fazer o culto ali, e conversando ali no carro, veio um assunto sobre irmão
comentando sobre tradição, né? O William me perguntou sobre o que o irmão entende por tradição, irmão Cláudio. Falando ali sobre aquela escritura que Jesus disse: vós, pelas vossas tradições, têm invalidado o mandamento de Deus. Eu disse: olha, tradição, primeira coisa, a gente tem que ver o que significa tradição. Tradição, a palavra tradição, ela significa entregar algo, transmitir algo, passar para o outro, transferir para o outro. Está vendo? Então é algo que vai passando de um para o outro. E nós vemos que Israel, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles estavam ali no deserto e eles viram o momento em que Deus se manifestou ali naquele monte e viram aquela visão terrível, relâmpagos e trevas e o monte fumegando e trovões, e o povo temeu, a Bíblia fala. E eles disseram: fale Moisés, mas não fale o Senhor conosco, para que nós não morramos. Aí então eles testemunharam aquilo, eles viram aquilo acontecendo, irmãos. Eles foram testemunhas do que estava acontecendo ali. E Deus então honrou aquilo e disse que sempre levantaria um profeta para lidar com o povo. Mas vocês sabem que as gerações foram passando, os anos foram se passando, e eles conservaram aquilo ao ponto que o pai passava para o filho, e do filho para o neto, e assim para o bisneto, e assim foi passando. E aquilo foi se tornando uma tradição. E eles foram acrescentando mais coisas àquilo, como uma tradição. E nós encontramos que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz em Gálatas capítulo 1, versículo 14, creio que é isso, Gálatas 1,14, ele diz que ele era zeloso das tradições dos nossos pais, zeloso daquilo, de algo que ele havia recebido dos pais, das tradições deles, até o dia que ele teve uma experiência com Deus, ele mesmo, o apóstolo Paulo. E ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia, ele açoitava, ele jogava nas prisões, ele consentia na morte dos seguidores de Cristo, até o dia que ele teve uma experiência. Amém? E nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, quando Paulo estava perante Agripa, e ele estava ali contando e falando essas coisas, e aí então ele diz ali, Atos 26, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tinha marcado, Atos 26, e disse eu: quem é, Senhor? Quando ele teve aquela visão, quando ele caiu do cavalo ali, viu aquela luz, e ouviu a voz. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Jesus falando com Paulo, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então veja, irmãos, pela tradição dos pais, ele se tornou um perseguidor. Mas através daquela experiência, Paulo se tornou um perseguido, se tornou um prisioneiro de Cristo e uma testemunha de Cristo. Então veja, irmãos, a única maneira de quebrar uma tradição é através de uma experiência. A única maneira de se tornar uma testemunha é através de uma experiência. É a única forma. Paulo foi zeloso e ele ouvia os pais e ouvia os antepassados e tudo aquilo que dizia, as tradições, e pela tradição ele perseguia o povo de Deus. Mas quando ele teve uma experiência, ele se tornou uma testemunha. A única maneira, irmãos, é sermos uma testemunha, é nos tornarmos uma testemunha.
e Deus nos ajude a ver o dia quando homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isto agora com todo o respeito. Não é a nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica, mais do que nunca. São pessoas que estão professando serem cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa, veja, elas não são testemunhas corretas. Elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. E quando têm uma experiência, então se tornam testemunhas automaticamente, porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo velhas coisas passaram, e tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Olha, irmãos, Deus quer testemunhas. E eu gostaria de saber quantos aqui gostariam de ser testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ser uma testemunha. Jesus sabia que mesmo antes mesmo desses apóstolos poderem sair e ser uma testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa? Simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceito a Jesus como meu Salvador pessoal e vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo. Então eu sairei e serei uma testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham? A congregação responde amém. Não teríamos tantos aqueles testemunhos frouxos e vagos. As pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem e vivem outros tipos de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo e diz: bem, veja ali, é esta maneira que eles, e o diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. E não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. O diabo, né? Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Você realmente tem que ser uma testemunha. Amém? Aleluia. Então, irmãos, eu gosto da mensagem, eu gosto porque o profeta ele vai nos mostrando as coisas como elas realmente são. O profeta ele não veio fundar uma igreja, ele não veio fundar um povo, atrair um povo religioso, alguém simplesmente zeloso de tradições humanas, mas ele veio nos mostrar essas coisas. Nos mostrar aonde nós precisamos consertar a coisa, onde nós precisamos voltar atrás, corrigir o erro, recomeçar se for preciso, mas ser uma testemunha, ser um cristão verdadeiro. Aleluia. Eu estava vendo aqui, o profeta, ele cita vários personagens bíblicos, mas vamos pensar um pouquinho sobre Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, o tipo exato do crente revelado. O protótipo do cristão genuíno, Pedro. Mas que ainda cometia seus erros, ainda cometia suas falhas. Ainda ali, mesmo na presença de Jesus, ali quando Jesus foi ser preso, cortou a orelha do soldado. Ora, não quer dizer que Pedro não era eleito, não era um filho de Deus, não era um cristão genuíno. Mas errou, mas falhou, agiu temperamentalmente, por impulso. Mais adiante ali nós vemos Pedro negando a Jesus. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa que Pedro podia simplesmente ter sido lançado fora, negar a Jesus.
Que erro grave cometeu Pedro. Gravíssimo. Negar a Jesus. Eu não conheço esse homem. Por 3 vezes. E a Bíblia diz, e ele ainda espraguejou ali. Por 3 vezes negou a Jesus. Mas ali nós vemos que mais adiante veio a redenção para Pedro. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. E depois veio a oportunidade, quando Jesus vem para ele ali, eles se encontram na praia, e eles estão conversando, e Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. E novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes, Senhor. Irmãos, para cada vez que Pedro negou a Jesus, houve uma oportunidade de ele dizer: sim, Senhor, eu te amo, Senhor. Oh, irmãos, se Deus olhasse somente para as nossas falhas, nossas quedas, nossos fracassos, aonde estaríamos nós? Mas há redenção, há oportunidade, a cada dia, a cada amanhecer, é uma nova oportunidade de sermos redimidos, de consertar os nossos erros, de sermos uma testemunha de Cristo. Mas chegou o dia de Pentecostes, teve uma oportunidade para Pedro. Jesus disse: subam para Jerusalém e fiquem ali até ser revestidos de poder. E aí então vocês vão ser minhas testemunhas. Fiquem ali, fiquem na cidade de Jerusalém. O que é Jerusalém para nós, irmãos? Fique na palavra, fique na mensagem, fique debaixo da tutela de um profeta. Fique nessa cidade de Jerusalém até ser revestido de poder. O profeta chega a dizer em uma mensagem, ele disse: ora, você deseja o Espírito Santo? Então se batize em nome de Jesus Cristo, para o perdão de pecados, porque essa é a promessa. É isso que está escrito em Atos 2. Aleluia. Agora, se você foi batizado e ainda não recebeu o Espírito Santo, permaneça ali, fique firme, até que Ele reconheça a sua fé e te dê o selo do Espírito Santo. Então você pode ser uma testemunha de Jesus. Aleluia. E Pedro esperou, Pedro, os demais esperaram, eles ficaram ali. E disse o profeta, talvez alguém tenha dito: eu senti um arrepio, será que não é isso já? Eu senti uma emoçãozinha, será que não é isso? Disse: não, espere mais um pouco, fique mais um pouquinho, ouça mais uma mensagem, leia mais uma mensagem, faça mais uma oração, espere mais um pouquinho. Não saia, não vá embora, não desista. Espere para ser uma testemunha, não desista dessa fé. Irmãos, quantos anos têm se passado, quantas coisas já temos passado nessa vida. E você diz: parece que Deus não está comigo, mas Ele está contigo. Simplesmente continue, permaneça. Aleluia. Permaneça, siga em frente. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, o profeta diz, às vezes, sabe o que acompanha uma testemunha? Um pouquinho de sofrimento acompanha a testemunha. Ele disse: vamos dar uma olhadinha lá para a Babilônia, um pouquinho. Olhe lá, vamos olhar lá para a Babilônia e vamos ver ali 3 testemunhas de Deus, 3 testemunhas do Senhor, que estavam sendo perseguidos, condenados, jogados na fornalha. E se eles tivessem desistido? Não, eles permaneceram firmes ali naquele testemunho, naquilo que eles criam.
E disse o profeta: sem uma igreja para ir, sem irmãos para congregar juntos, sem um pastor ali, mas eles permaneceram como testemunho. E é nos lugares escuros, irmãos, é nas horas mais difíceis que nós temos que permanecer como testemunhas. Às vezes não é aqui dentro da igreja que é fácil ser testemunha. É lá fora, é no trabalho, é na escola, é na rua, é no trânsito. Ontem eu estava dizendo para os irmãos, irmãos, o irmão ele disse, irmão Cláudio, parece que o senhor não tem fraqueza. Eu disse, misericórdia. Deus sabe as minhas fraquezas, Deus conhece cada uma delas. E eu disse, eu vou confessar uma para vocês, e vou confessar para vocês também. Às vezes no trânsito a impaciência me pega. Às vezes ali no trânsito a gente é testado para ver se é um cristão mesmo. É ali, não é aqui dentro, é ali fora. Quando alguém fala mal de você, fala alguma coisa de você, você ainda pode sustentar o seu testemunho de cristão? Quando a perseguição vem, quando alguém fala algo errado, você sabe que é mentira, você ainda pode sustentar seu testemunho de cristão? Aleluia! Quando a prova vem, você ainda sustenta seu testemunho de cristão? É isso, irmãos. Eles estavam ali sendo jogados na fornalha ardente, mas ainda sustentavam o seu testemunho. Mas daí disse o profeta, chega aquela hora que Deus se coloca ao lado da sua testemunha. Amém. Amém, é isso, irmãos. Sustentar nosso testemunho até que Deus se coloque ao nosso lado e se posicione. E ali eles foram jogados dentro da fornalha. Deus não agiu. Deus não evitou que eles fossem lançados ali. Deus não permitiu que o anjo amargura viesse e apagasse o fogo da fornalha. Deus não permitiu que Gabriel sacasse da sua espada e viesse e matasse aqueles soldados babilônicos, não. Deus não permitiu. E ainda assim eles sustentaram o testemunho até ser lançado dentro da fornalha. Mas quando foram lançados na fornalha, havia um quarto homem ali, irmãos. Havia alguém ali dentro esperando por eles. Aleluia! Irmãos, espere um pouquinho mais, você vai ver o livramento lá dentro do problema. Você vai ver o agir de Deus ali dentro da prova, dentro do problema, dentro da dificuldade. Apenas sustente esse testemunho. Ele se colocará ao seu lado se você permanecer fiel. Foi Paulo que disse, ou foi Pedro que disse, mas quando somos infiéis, ainda assim ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. E Pedro, voltando a Pedro, ele negou, mas depois ele se redimiu. E depois, quando nós olhamos para o final da caminhada de Pedro, o que nós vemos? Um temperamental, um explosivo, um briguento? Não. Jesus havia dito, Pedro, agora você cinge a si mesmo, você caminha, mas vai chegar um dia, Pedro, em que outro vai cingir você e vai te guiar para onde você não quer ir. E ali um dia se cumpriu a palavra de Jesus. Pedro caminhando direto para a sentença que lhe foi dada. E disse, agora Pedro, você vai morrer crucificado. Nós vamos pregar você na cruz. Você é cristão? Pois agora nós vamos te pregar, Pedro. Ele disse, não. Não, você vai negar de novo, Pedro? Não. Eu não sou digno de morrer como meu Salvador.
E aí então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ah, irmãos, ele fez muitas coisas erradas no decorrer da sua caminhada, mas ele morreu como uma testemunha, até a morte fiel. Ah, irmãos, que Deus me ajude, que Deus ajude a cada um de nós. Quando chegar aquela hora, quando o profeta disse, quando a morte vier subindo pela manga da camisa, eu quero ser uma testemunha. Viver como uma testemunha e morrer como uma testemunha. Ah, que Deus nos ajude a chegar a esse ponto. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, então às vezes uma penalidade acompanha a testemunha. Às vezes quando você testemunha por Deus, você tem que sofrer um pouquinho. Você recorda quando a mamãe lhe disse que você não poderia ficar morando em casa, que você lesse a Bíblia e se comportasse de tal modo? Ou alguns vizinhos disseram, ou as crianças disseram na escola, que você era um fanático, ou algo assim, porque você era uma testemunha verdadeira? Recorda no trabalho que todos riam de você, porque você era uma testemunha verdadeira? Vem! Como caçoaram de você na rua quando você dava um testemunho? Porém, este é um sinal genuíno da real, verdadeira testemunha. Deus deseja testemunhas. Eu estava vendo naquela outra mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha. O profeta falando de sua mãe. E ele nos diz ali, ele diz, ora, Deus havia mostrado para o irmão Brana, antes que cada um de seus familiares, seus irmãos, seu pai, antes que eles falecessem. Deus mostrou através de visão, ou então permitiu que o profeta estivesse presente ali quando o pai dele faleceu. Ele disse, eu guiei, encomendei sua alma a Cristo. Ele morreu em meus braços. Ele disse, mas mamãe não, Deus não me falou nada sobre isso. Mas ainda assim, ele disse, e todos foi de forma repentina, foi rapidamente, bruscamente. Mas ela levou cerca de 6 semanas no hospital. Mas ele chegou ali, ele conta que um dia ele estava ali, à beira da cama dela, e conversando com ela, ele disse, mamãe, talvez você não consiga falar agora, mas se Jesus ainda significa tudo para a senhora, balance a sua cabeça. Amém? E aí ele disse, ela balançou sua cabeça e lágrimas correram de sua face. E aí ele disse, sabe, Satanás teve que moê-la um pouquinho, fazê-la sofrer um pouquinho, mas ainda assim, no final de sua vida, ela era uma testemunha. Ah, irmãos, isso é o que realmente vale a pena, irmãos. O testemunho de uma verdadeira testemunha. Deus honra isso, irmãos. Agora ele disse, você não pode ser uma testemunha hoje e um fraco amanhã. Você tem que ser uma testemunha sólida. Não é que quando que a prova vem, você simplesmente abandona o seu testemunho. Permaneça firme. Aqui o profeta diz, eu tinha anotado, ele diz, Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis. Inflexíveis. Diante da prova, do problema, da doença, da morte, irmãos. Permanecer fiel. Ser uma testemunha. O mundo está cheio, irmãos, de pessoas religiosas. E igreja é o que mais tem. E não criticando, graças a Deus, é melhor do que bares. É melhor do que discotecas, que boates, que boca de fumo. É muito melhor.
Mas Deus está interessado em testemunhas. Ele não está interessado em religião. Ele não está interessado em uma aparência de piedade. Ele quer testemunhas, irmãos. Aleluia. Oh, Deus, que Deus nos ajude. Como o velho hino diz, alguns através das águas, outros através de tempestades, outros através de profundas provas, porém todos através do sangue. Esta é a maneira de Deus guiar, dirigindo seus testemunhos, suas testemunhas. Agora, quando chega a hora, o teste de fogo, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente. No entanto, se não o fizer, nós não nos inclinaremos. Eu gosto disso. Eu gosto dessa velha coragem, como o velho Bud Robinson, ele dizia: Senhor, dá-me uma coragem firme como cerne de madeira de lei. Esse é o tipo de testemunha que se deve ser, coragem. Deus gosta que sejamos corajosos. Aleluia. Frequentemente temos ouvido isso, né, irmãos? Deus não pode usar um covarde. Ele quer pessoas corajosas. Ele quer testemunhas. Pessoas que creiam na palavra, que vivam por ela, que morram por ela. Agora, tem pessoas que se ofendem facilmente com a palavra. Eu não digo de nós aqui, eu não digo que haja isso em nosso meio. Mas há um espírito que as pessoas se ofendem com a palavra. Elas viram suas costas, se não é algo que lhes agrade, elas simplesmente vão embora, elas não querem saber daquilo. Uma pessoa assim nunca poderá ser uma testemunha. Ela nunca poderá ser realmente uma testemunha de verdade. Porque as testemunhas de Deus, elas creem na palavra. Aleluia. Agora, o que precisa ser para ser uma testemunha, irmãos? Depois de ouvir tudo isso, e alguém poderia dizer: eu quero ser uma testemunha, irmão. O que eu preciso? Fazer para ser uma testemunha. Ouça isso. Ouçam. O que se precisa é de um coração rendido à palavra de Deus, para ser uma testemunha genuína. Um coração rendido à palavra de Deus. Não precisa fazer penitência, não precisa fazer um jejum de 40 dias, não precisa atravessar de joelhos ali, subir escadaria de joelho. O que se precisa é de um coração rendido à palavra de Deus para ser uma testemunha genuína. Agora, aqui o profeta fala sobre Davi, creio que é, quando Davi teve ali aquela oportunidade de ir guerrear contra Golias. E Saul tentou colocar em Davi a sua armadura. Ele disse: uma armadura eclesiástica jamais servirá num homem de Deus. Jamais. E aí ele diz: o que precisa de um coração rendido à palavra. De pessoas que recebam a palavra, que creiam naquilo entre a vida e a morte. E permaneçam naquilo. Amém? Permanecer, irmãos, esse é o segredo, é permanecer, é seguir em frente, é persistir. Quantos que já passaram por aqui, quantas pessoas que nós mesmos conhecemos, que ouviram a palavra, que até por um momento creram na palavra e que se afastaram disso. Mas Deus tem te dado graça de permanecer, de seguir em frente, às vezes com dificuldades, mas saiba que as suas dificuldades não desqualificam você como uma testemunha. As suas dificuldades não te desqualificam, não significa que você não seja uma testemunha.
mas a sua fé te qualifica. A classe de fé que você tem qualifica você como uma testemunha. Amém? Aleluia. Crendo em toda a palavra, permanecendo pela palavra, permanecendo fiel, batalhando por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Ela nos foi dada, irmãos. Agora cabe a nós batalhar por ela, cada centímetro. Disse o profeta, cada centímetro de chão que a planta do seu pé pisar por fé é seu. É seu por fé. Você tem direito a isso porque Deus prometeu. O batismo com o Espírito Santo é seu. Deus te prometeu isso, você tem que crer nisso, agarrar a isso e permanecer com isso. Ser uma testemunha. Amém? Que Deus nos ajude. Esse evangelho, irmãos, tem sido levado, como eu falei aqui no começo, por testemunhas. Houve uma testemunha na Bíblia, me veio agora na memória, Apocalipse, creio que é capítulo 3 de Apocalipse, um pouco antes ali, Deus falando sobre Antipas. Antipas, a minha fiel testemunha. E disse o profeta, não há outros relatos bíblicos sobre Antipas. Nós não sabemos particularidades da sua vida, como foi a sua vida, sua família, não sabemos detalhes. Mas nós sabemos que ele foi digno do seu nome ser registrado na Bíblia como uma fiel testemunha. Isso é mais do que cargo, irmãos. É mais do que posição, é mais do que ofício. Deus olhou e disse, a minha fiel testemunha Antipas. E aí ali diz, eu sei onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ele habitava exatamente onde estava o trono de Satanás. Antipas, e ainda assim ele era uma testemunha. Ah, irmãos, é nos lugares mais escuros onde a nossa luz tem que brilhar. É ali onde havia mais trevas, onde Antipas foi uma fiel testemunha. E ali está o seu nome, ali registrado na Bíblia, dizendo, Antipas, a minha fiel testemunha. Que um dia, quando essas eras passarem, quando entrarmos na eternidade, que a gente possa ouvir ali, Mauri, minha fiel testemunha, William, minha fiel testemunha, Claudio Mar, minha fiel testemunha, que cada um de nós pudesse ouvir Deus testificar de nós e dizer, ali está a minha fiel testemunha. Ah, irmãos, isso é mais do que qualquer coisa. É Deus poder dizer, ali está uma fiel testemunha. E escutem, irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo, as coisas ficarão mais difíceis para os cristãos. A tendência é piorar, mas quando a coisa piorar, que Deus nos dê graça suficiente para permanecermos como testemunhas. Quando o concílio ecumênico apertar, quando Satanás lançar todo o seu arsenal, todo o seu poderio contra os eleitos, que possamos permanecer como testemunhas e não negar essa fé, não negar esse nome de Jesus, mas sermos testemunhas contra tudo e contra todos, contra o sistema religioso, contra o mundo civil e eclesiástico, contra as leis até mesmo, contra o sistema, mas defendendo a palavra de Deus, defendendo a fé. Amém? Que Deus abençoe a cada coração nessa noite. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu creio que é isso que nós precisamos, é ser testemunhas, é sermos cristãos de verdade. E eu não digo que não temos sido, mas que possamos permanecer e avançar. Como nós temos ouvido, Deus é sempre mais, é mais, é mais, é mais a cada dia.
Não vamos deixar o espírito do comodismo, da tradição tomar nossas vidas, mas vamos buscar um renovo a cada dia, uma nova experiência, um renovo a cada dia, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, e que Deus abençoe os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças enquanto oramos, enquanto chegam os pedidos de oração aqui. Incline sua cabeça e vamos orar a Deus. Antes de orar pelos pedidos de oração, eu gostaria de dar uma oportunidade a você que ainda não tem seguido a Cristo, a você que ainda não tem trilhado esse caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Você gostaria de ser uma testemunha? Você gostaria de se colocar ao lado da palavra de Deus para que um dia Ele possa se colocar ao seu lado? Há uma oportunidade nessa noite. Se você deseja isso, levantaria sua mão em sinal para Deus? Nós vamos orar. Aleluia. Oração em favor da irmã Gislaine, que está de aniversário. Graças a Deus pela vida da irmã Gislaine. Deus a abençoe. Irmã Ângela Roque pede oração em favor de Maria, sua vizinha. Oração em favor do irmão Felipe Roque. Vamos orar pelo irmão Felipe, filho do irmão Carlos. A irmã Claudete Rapkiewski, de Rio dos Índios, pede oração pelos seus filhos, por libertação. Oração do irmão Valdecir Padilha e família. Valmor Emenigildo pede oração em seu favor. E a irmã Clarice pede oração em favor dos seus filhos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estão, Senhor, esses pedidos, Pai, representando, Senhor, necessidades das mais diversas, Senhor, as quais muitas vezes nós não conhecemos e nada podemos fazer, Senhor, a não ser recomendar aos Teus cuidados, Pai. Senhor, oramos pela irmã Gislaine e Te agradecemos pela vida de nossa irmã, Pai. E pedimos as bênçãos do Senhor sobre sua vida, Senhor, em todos os sentidos, Pai. Abençoe sua família, Senhor, seu lar. Senhor, que ela possa, Senhor Deus, permanecer neste caminho, Pai, como uma verdadeira testemunha do Senhor, Pai. E assim abençoe, Senhor, esses pedidos de oração, meu Deus. Essa mãe que pede por libertação de seus filhos. Ó, Pai, Senhor, o Senhor conhece o coração dessa mãe, Senhor. E se há, Senhor, um amor que se aproxima mais do amor divino, ao amor de uma mãe por seus filhos, Pai. Ó Deus, concede isso na medida de sua fé, Pai. Que ela possa ter, Senhor, a libertação de seus filhos, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E, Senhor, oramos em favor do irmão Felipe Roque, Pai. O Senhor conhece sua necessidade, Senhor. Ajuda-o, Senhor, na sua dificuldade, Pai. Seja qual for, Senhor, nesta hora, nós encomendamos a Ti, Senhor, a sua vida, Pai. Ó Deus, encomendamos a Ti, Senhor, as suas necessidades, Pai, nesta hora, Senhor. Olha por ele nesta hora, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada um que foi mencionado aqui, Senhor, o Senhor conhece, Pai. Abençoe, Senhor, cura, liberta, Senhor, e abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E assim nós Te agradecemos por este momento nesta noite, pela palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Que o Teu grande Espírito Santo possa continuar falando, Pai.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor permitir que possamos voltar aqui amanhã para uma nova porção da Tua palavra, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, que o inimigo não venha tirar dos nossos corações a palavra, Pai, mas que ela possa permanecer, Senhor, gravada em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe a cada um. Deus abençoe e vos guarde, vos leve guardados debaixo das suas mãos santas. E assim voltaremos amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Estamos despedidos.